Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado, estamos com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Feliz Ano Novo, porque a gente está voltando agora em fevereiro, tivemos aí algumas reprises no mês de janeiro e muito obrigada por nos acompanhar por mais um ano aí na parceria, seja nos levando na carona, né, como a gente brinca, seja ouvindo o podcast, fazendo download depois, ou nos acompanhando no Spotify, no YouTube e outros agregadores. Muito obrigada. Hoje nós estamos aqui com um autor nosso, professor Arthur Rinaldi, que vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele aqui na UFSM. Ele é nosso professor do curso de música e lançou conosco, que estávamos brincando antes, no apagar das luzes de 2025, a gente imprimiu, conseguiu fazer o livro Harmonia. E o professor Rinaldi vai nos contar um pouquinho hoje. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, especialmente por falar por essa obra aqui, como você falou, recém-lançada, que é um prazer a gente estar trabalhando agora no lançamento dela, né, e na divulgação para que as pessoas conheçam esse repertório. Muito obrigado. Muito bem, a gente vai começar do começo, então. Arthur, pequeno Arthur, que olhava para o mundo, quando é que se encantou com música pela primeira vez? Música sempre foi algo que me despertou interesse, né? Desde que eu consigo me lembrar, assim, por bem pequeno, as primeiras memórias de ouvir no rádio, algumas músicas me marcarem bastante, mas algo que ficou ali, um gosto, mas que não despertou nada que me levasse a ir atrás disso, ou manifestar esse interesse para meus pais, né? Mas o que acabou acontecendo é que em algum momento minha irmã, por algum motivo, quis iniciar o estudo de música, né? E aquele negócio, filhos normalmente fazem as coisas juntos, né? Para facilitar a rotina dos pais. E eu acabei de estudar junto. Minha irmã desistiu em pouco tempo e eu segui. Né? Mas tinha uma aptidão, assim? Já tinha um interesse, né? Um pouco antes dos estudos, na verdade, até meu pai tinha comprado alguns instrumentos pequenos pra gente, alguns livros, né? E eu comecei a estudar por conta própria, eu já comecei meio que a aprender por conta própria, né? Então, até quando eu fui na primeira aula, falou, na verdade, ele já lê música, né? É assim, muito precariamente, mas já tinha mais do que normalmente o que se trabalharia na primeira aula. Então, foi digamos assim, uma paixãozinha que foi alimentada aos poucos e surgiu a oportunidade e acabou seguindo naturalmente. E tinha na família já tios ou pais com esse envolvimento musical ou não? A família, de modo geral, gosta muito de música, né? É uma coisa que faz parte da rotina de festas, convívios familiares, etc. Meu pai e mais alguns tios sempre tiveram um repertório de CDs, LPs muito grande, né? Que eles gostavam de adquirir, mas músico profissional tinha muito poucos, tá? Acho que tinham mais primos de segundo grau e mesmo assim não eram profissionais, né? Eram pessoas que tinham uma formação muito grande, mas aquele músico de festa, né? Não necessariamente alguém que trabalha profissionalmente. Então, dentro daí, ensino médio, eu vi que a tua formação é em São Paulo, né? Isso. Ou em São Paulo, lá na Unesp. Como é que e pensar assim nesse teu trajeto de se encontrar e depois não só se encontrar na música, mas ir caminhando para o tema da harmonia, porque a harmonia está em tudo, né? Sim. É uma coisa que me chama muito a atenção quando eu estou escutando alguma coisa, que a harmonia faz, às vezes, eu vou soar até um pouco piegas aqui, talvez, mas dá um valor para você ver quando tem algo que está ali ressoando junto e desperta uma emoção diferente. Sim. Né? Eu não tenho nem como botar em palavras, até porque não é a minha área técnica, né? Mas faz com que a gente até se emocione às vezes. Como é que tu começa a perceber esse tipo de encadeamento, né? Enfim, faz disso o teu objeto de estudo? Bom, como o meu instrumento principal era teclado, depois passou para piano, né? E eu acabei indo para o curso de composição e regência na graduação. Todas essas formações têm um olhar um pouco mais global para a música, né? Diferente, por exemplo, instrumento como violino, onde a questão de afinação
é muito importante, né? O mesmo canto. Então, eu nunca fui fazer aula de violino, porque eu pensei, eu vou sofrer tanto até aprender minimamente segurar, que eu acho melhor nem começar essa aventura, porque vai dar muito desgosto antes de dar gosto, sabe? não, mas tem muitos casos assim mesmo. Tem alguns instrumentos que são muito difíceis no início. Às vezes você até para tirar som, por exemplo, né? Então, assim, piano, por exemplo, já é um pouco diferente. As teclas estão prontas, né? Violão também é um pouco nessa linha. Então, isso facilita algumas coisas e abre espaço para que a sua atenção possa ir para outros lugares, né? Claro que em termos técnicos são diferenças distintas quando você vai trabalhar performance. Mas para quem está com um olhar como no meu, que foi para um curso de composição, não foi de piano, de instrumentista, né? Isso permitiu que eu pudesse focar em coisas que o curso de composição ia valorizar, né? Então, nesse sentido, a harmonia, por exemplo, era um desses componentes. Como que essas várias conexões entre as alturas, notas musicais, se combinam para criar esse efeito que pode ser dramático, pode ser expressivo, pode ser de pesar, né? Então, como que essas diferentes notas podem se combinar para criar sentimentos e ações tão diferentes, né? Então, o curso lá é bastante diferente do daqui da UFSM. Pensando nos cursos tradicionais de música, né, que são os bacharelados principalmente, tá? Que são os cursos de instrumento, canto, aí instrumentos tem muito variados, né? Alguns de orquestra e outros não, como violão e piano, e mais o curso de composição, em alguns casos regência, que acho que é o único que nós não temos aqui, temos em várias outras universidades. Eu diria que o grosso deles é parecido, tá? Mas aí tem diferentes peculiares na grade curricular, que tem a ver com questões mais locais. Então, eu diria que o grosso não é muito diferente, não. Tá? Porque aqui, já pensei sobre isso, que às vezes se parece quase como às vezes uma especialização, alguma coisa assim, porque a pessoa sai bastante introjetada daquela área que ela escolheu. Isso. Né? Muitas vezes já tem que entrar, até me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que ainda tem teste de aptidão para entrar? Ainda tem. Então, a pessoa já tem que saber o mínimo do mínimo, né? Não tem... Isso varia de universidade, tá? Porque tem a ver também com a questão de número de vagas e demanda, né? É uma coisa que inclusive vários cursos sofrem, por exemplo, licenciaturas de todos os cursos, com às vezes uma excedente de vagas, né? Que permanecem em aberto. No curso de música aqui a gente tem tido alguns problemas desse tipo. Mas o que acontece é que a gente cobra essa teste de aptidão, que ele, na verdade, é para indicar para a pessoa que vai ingressar nesses cursos que às vezes as pessoas têm a impressão, né, que música é uma profissão para a pessoa relaxar, né? Então fala assim, só que se você for ver até dados, músico, principalmente músico de orquestra, por exemplo, é um dos empregos, né, mais estressantes que existem, porque tem a pressão de não pode errar, por exemplo. Claro. Sabe? Então o curso de aptidão serve para falar o seguinte, olha, se você quiser chegar até o final dos seus 4 ou 5 anos, dependendo do seu curso que você escolher, né, você precisa ter alguns conhecimentos prévios. Porque oficialmente a trajetória de um músico normalmente começa com um estudo como criança ou adolescente, tá? Que vai ter uma preparação básica, mas dividindo a atenção com escola, atividades extras que ela faça, né? Para depois realmente ir para uma especialização, que seria o curso de graduação, né? E depois as especializações que ela quiser, de pós-graduação ou cursos livres, etc. Se a faculdade dura 4, 5 anos, normalmente se espera que a trajetória de formação de um músico dure mais ou menos 9. E não tem como a pessoa ficar 9 anos na faculdade, né? Ela fica por outras razões, né? Não porque o curso dura 9 anos, esse é o problema. Então, o teste de aptidão serve para falar o seguinte, olha, se você não tiver o mínimo aqui, você pode até entrar por alguma razão, mas você vai ter muitas dificuldades, vai ter que tentar correr um pouco atrás desse prejuízo. Eu já ouvi uma expressão que diz assim que a música é uma amante muito ciumenta. Eu não tinha ouvido essa expressão, mas ela é condizente. Porque dificilmente, para atingir um determinado nível de qualidade, que não precisa ser nada exponencial, mas um bom nível, a dedicação diária. E ela é muito grande, muito intensa, não só no dia, né, por dia, mas também ao longo do tempo, né? Então, isso se coaduna com o que tu falou agora, né? A gente imagina que, além do que, existem pessoas que têm realmente, às vezes, um ouvido mais afinado, uma percepção geral, vamos dizer assim, que veio de fábrica, né? Melhor, e que dentro de uma disciplina,
quando a gente tem lá uma turma, eu sei que essa não é a realidade da música, mas uma turma geral de uma teoria, de alguma disciplina, lá, metodologia, que normalmente é né, tudo que é curso tem, com 20 alunos, uns sabendo mais, outros sabendo menos, o grosso da turma, né, anda. Sim. Mas é impossível fazer uma formação de qualidade se tu vai ter 20 alunos numa disciplina de um instrumento. Exatamente. É impossível, vai ter o quê? 5, né? Nem isso, às vezes. Exatamente. E é uma coisa que a gente se depara, né? Por exemplo, quase todos os cursos de música têm a divisão entre, pensando no Brasil, tá? Disciplinas que a gente chama teóricas, são disciplinas coletivas, de fato, né? Como acontece em vários cursos, e disciplinas que são ou totalmente individuais, tá? Como a gente tem na UFSM. Exato, é quase uma aula particular para cada estudante. Né? Exatamente. Em alguns casos, até por pressões de custo que vêm dos governos federais e estaduais, né? Tem havido um estímulo de ensino coletivo, mas ainda assim, normalmente são turmas de 5, 6, que é às vezes menos, né? Que é para ficar com o mais próximo possível desse contato individual, porque cada pessoa tem um tamanho de corpo, tem uma experiência prévia, tem algo que vai ser difícil para ela e fácil para o outro. Então, esse trabalho mais individualizado é muito importante, né? Por exemplo, o caso que até não envolve uma questão mais performática, na composição, por exemplo, né? Você precisa discutir ideias. Os outros podem estar ali juntos, mas eles não estão no processo, ou eles têm processos totalmente diferentes. Então, eles podem até estar acompanhando a discussão, mas a aula em si, a discussão é individual sobre aquele projeto de composição daquele aluno, as dificuldades que ele está enfrentando. E pensando agora também uma coisa que nós falávamos antes, que a linguagem musical, né, a música, por ser uma linguagem, é dinâmica. Então, ela tá sempre sujeita a interpretações, a modificações. Eu fico imaginando também a dificuldade de coadunar, porque ali, no momento da aula, talvez todos queiram ser o frontman da sua banda, mas, né? Mas é necessário, embora tenha esse ensino individualizado, é muito necessário trabalhar em grupo. Sim. Principalmente se vai pensar no trabalho em uma orquestra, né? No futuro, ou numa própria banda, que não é tão grandiosa quanto uma orquestra, mas se a pessoa quiser se individualizar ali num determinado momento, a própria harmonia vai dizer, não, o seu momento é esse. Exato. Né? Não é na música inteira, é nesse momento que você brilha. E não é às vezes só o momento, mas também o espaço, né? Então, por exemplo, se você pensar numa banda tradicional, a gente tem sempre baixo, um instrumento harmônico, pode ser guitarra, bateria, guitarra, piano, violão, né? Por exemplo. A parte percussiva, que normalmente é bateria, pode ser percussão de modo geral, e uma linha principal, que pode ser voz, pode ser clarinete, pode ser saxofone, né? Eles não ocupam e não fazem os mesmos papéis. Então, também entender qual é a sua função nesse total, né? E, claro, pessoas que estão estudando música, ou que gostam de música, vamos colocar dessa forma, acabam adquirindo esse conhecimento intuitivo de uma certa forma. A função desse estudo mais oficializado, que é o da universidade ou de um conservatório, é para conseguir você ter uma maior conscientização do que está acontecendo ali, né? E, portanto, ter mais capacidade para decidir conscientemente caminhos que você pode explorar, inclusive novos territórios, né? Conta um pouco sobre os prêmios, porque teu mestrado e doutorado foram entre 2007 e 2014. E, nesse mesmo período, tu obteve o primeiro lugar no primeiro concurso nacional de composição para instrumentos de percussão brasileiros e o prêmio Funarte de música clássica. Isso. Né? Como é que isso se relacionou com esse teu período de mestrado e doutorado, que ainda aconteciam em São Paulo, né? Toda minha formação, sou natural de São Paulo capital, né? Toda minha formação ocorreu ali até o final do meu doutorado. E o que eu acabei fazendo ao longo da graduação e depois no mestrado e no doutorado, foi, na verdade, expandir os meus conhecimentos sobre música. Então, uma das coisas que eu mais gostava, mais do que gostar de fazer música, eu gostava de aprender sobre música. Esse, na verdade, foi, acho que, algo que já vinha de antes da universidade, mas na universidade eu entendi isso conscientemente, né? E nesse processo, a gente tem dois grandes caminhos que a gente segue, né? De aprendizado sobre música, de estudo sobre música. É o estudo de livros, de partituras, de fazer aulas, cursos, etc. Mas também tem um estudo prático
que é voltado para o aprendizado. Então, as composições, no caso, que são 2 obras que foram premiadas, são frutos desse processo de experimentar na prática. Então, tentar colocar ideias que estão atreladas a reflexões, conceitos, processos que eu estava lendo e estudando, né? E convertê-las em obras. Uma era uma peça para conjuntos de percussão, instrumentos de percussão brasileiros, inclusive, que era a proposta do concurso, e o outro que foi uma peça para coro, né? E essa cor, por exemplo, mexe com, já tem alturas, né? Já mexe com a questão da harmonia, por exemplo. E como é que acontece essa tua transição aqui para Santa Maria, afinal de contas, né? São alguns quilômetros aí de distância. Não lembro agora exato, acho que 1.400, por aí. O que acabou acontecendo, assim, depois, ao longo do mestrado, do doutorado, eu fui me estabelecendo em vários lugares, né? Então, eu ministrei aula em praticamente todos os locais de destaque de São Paulo, né? A Unesp, trabalhei como temporário lá durante 7 anos, se eu não estou enganado. A Faculdade Santa Marcelina, a Escola Municipal de Música, a EMESP Tom Jobim. Então, passei por vários lugares ali, então fui adquirindo também uma experiência didática muito grande. E isso também permite financeiramente se estabelecer para poder fazer as atividades que interessam, né? Tanto práticas quanto de pesquisa. E isso ainda seguia um pouquinho depois do doutorado, né? E o que eu estava atento era para alguma eventual, talvez algum concurso, para um estabelecimento mais definitivo, né? O que acabou acontecendo é que a minha esposa, né, veio prestar um concurso aqui em Santa Maria, se eu não me engano, em 2018 mesmo, né? E ela, uma combinação de fatores ali, ela passou, foi aprovada, né? Estava terminando o doutorado ainda, né? E aí ela falou, foi uma oportunidade. Eu falei, não, uma oportunidade muito boa, vamos aproveitar, né? Vai ser uma mudança de vida. E quando a gente estava conversando aqui, comentaram que até abrir uma área por combinação de fatores bem na minha área de atuação, né? Que era essa área de harmonia e contraponto, que eu já ministrava há muitos anos. Sim, já tinha currículo. Exatamente. E que por alguma razão o professor que dava essa disciplina pediu exoneração, então a vaga abriu. E aí eu vim, um mês depois o concurso abriu, eu prestei, e aí a gente veio para cá juntos em 2019. Que interessante, né? Quando tem essa sinergia, assim, esses fatores que concorrem positivamente, né? Exatamente. Foi uma surpresa positiva, porque eu falei, olha, em último caso, vale a pena, a gente vai, mesmo que eu fique temporariamente sem um local de trabalho específico, a gente vai vendo as oportunidades, né? Antes de acontecer o problema, já apareceu a solução, a gente agradeceu. Que ótimo, que ótimo. E como é que foi essa adaptação para cá? Porque, bom, mesmo da região ali da Grande São Paulo, a própria Unesp, são cidades bem maiores do que aqui em Santa Maria, né? Como é que foi essa adequação, o ritmo, para ficar no tema da música? Sim, eu acho que o ritmo é muito diferente. A gente nota isso não só no tamanho, né, da cidade, o volume de pessoas, né? Então, por exemplo, logo ali é 30 minutos, né? E logo ali aqui é 5 no máximo, 10 estourando, né? Então, assim, essa noção de tempo para a gente mudou bastante e para melhor, na verdade, porque acaba sobrando mais tempo no dia para fazer várias atividades, né? A gente também gostou muito, um dos problemas que a gente tem lá na Unesp é que na Unesp é uma universidade que tem, na verdade, vários campos. E em São Paulo, na verdade, ela só tem um prédio, ou 2 prédios que ficam no mesmo local, então a gente não tinha essa experiência como a gente tem aqui, né? Como tem em outros, como o USP, o Unicamp, né? O URGS também, onde você tem na mesma cidade vários cursos ocorrendo simultaneamente. Então isso também foi uma coisa positiva, que não tem a ver com o tamanho de cidade, mas acho que foi algo muito legal, né? E eu acho que a principal mudança para a gente realmente foi, que a gente está sentindo ainda, é que a diferença de tamanho, né, de uma cidade que tem, acho que atualmente, talvez 20 milhões de habitantes, né? Para essa que tem 200, né? 200 para 300. Não, que é 1%. Exatamente. É a vida cultural, né? Então, assim, a quantidade de teatros, cinemas, casas de concerto, né? Então, isso é uma mudança drástica. Por sorte, uma das mudanças boas que a gente tem dos últimos 20 a 30 anos, com essas coisas online, né? O próprio podcast fica aqui, o acesso à informação se torna muito maior. Então, isso faz com que a gente não se sinta ilhado, como algumas pessoas
se sentiam há 40, 50, 60 anos atrás, que aí para ter acesso à cultura você precisava comprar um CD, LP fisicamente, você tendo que importar por correio ou ter que viajar, né? Isso ainda é importante, mas tem meios para se contornar isso. Acho que essa foi a principal mudança. É verdade. Eu me recordo, eu morei em São Paulo, e até semana passada eu estava lá. E eu morei em São Paulo quando eu era criança. E depois, enfim, minha irmã, que é jornalista, morou lá. Então, São Paulo é um local que de pouquinho em pouquinho a gente vai. E o que sempre me chama a atenção é isso, a percepção do tempo. A gente tem que ter... claro que para quem tem recursos, isso se torna mais fácil. Mas quantas vezes nós pensávamos em fazer alguma programação em São Paulo e a gente olhava, era 3 da tarde e hoje não dá mais. Não. Tem que ser amanhã. Né? Exato. É isso mesmo. Isso faz com que o dia fique realmente mais curto, né? Para o trabalho, enfim, qualquer deslocamento, se não é no seu bairro, vai levar uns 40 minutos, 30, 40 minutos. A partir disso, né? Estava recentemente lá em férias, né? Levando meu filho para visitar os avós, né? E de um avó para o outro é 1 hora em média o trajeto. Se com chuva e mais trânsito, dá 1h30 parado no carro, né? Parado não, mas se locomovendo lentamente, né? No carro. Se tiver chuva, pode virar 2. Já tivemos, inclusive, uma experiência dessas, de fazendo o voo Porto Alegre, né? No caso, em São Paulo, Porto Alegre. Nós chegamos em Porto Alegre ao mesmo tempo em que as pessoas que tinham nos dado carona até o aeroporto chegaram em casa. Então, a gente cruzou alguns estados aí até eles chegarem de volta em casa. É bem assim mesmo. E você falou que tem um menino aí, então já tem um gauchinho. Esse é gauchinho, santomariense mesmo. 2 anos. Mas vamos falar então agora do seu filhote mais novo aí, que é o livro Harmonia. Dentro, né, vamos começar de uma caracterização assim, né, conceitual. O que é harmonia? Tal como vários desses conceitos em todas as áreas, é difícil definir exatamente sem deixar alguma coisa de fora, tá? Mas de uma forma bastante geral, no que a gente entende nos cursos curso de música, né? A harmonia lida com a relação entre alturas, ou seja, sons que têm uma altura definida, né? Que correspondem a uma nota musical como dó, dó sustenido, ré, etc. E como que essas notas se organizam no tempo para formar melodias ou simultaneamente para criar o que alguns chamam de harmonia, mas que na verdade seriam mais tecnicamente acordes. Então a harmonia, na verdade, é esse olhar mais macro que pode ser durante 1 segundo, 10 segundos ou até uma obra de 3 horas, por exemplo, como óperas que a gente tem. Então, a gente fala da harmonia dessa obra. Então, a gente está olhando como essas relações vão se construindo e se transformando na sua extensão. Então, a harmonia está diretamente relacionada a aquilo, bom, como nós falávamos antes, aquele sentimento ou aquela intenção que o compositor quer dar, como se fosse uma espécie de narrativa dada para a música. Em vários autores fazem um paralelo, uma analogia, né? Como se ela seria uma espécie de um pano de fundo, um figurino, né? Um background, onde ela vai colocar essa climatização, tá? Sobre as linhas principais, seriam as melodias que vão ser memorizadas, né? Então a gente fala assim, ninguém sai cantarolando a sequência de acordes de uma peça, além de ser impossível, né? A nossa percepção não consegue pegar os detalhes disso, a gente fica com a sensação da qualidade. E aí a gente consegue cantarolar o tema principal, né? Seja ele vocal ou instrumental. Então a harmonia não é o único elemento que faz isso, tá? Mas é um dos principais, e é um dos mais fáceis de entender, porque a gente consegue entender que tem diferentes acordes, que existem diferentes sonoridades, a pessoa pode não saber dar nome, mas consegue identificar algumas questões que mudam de uma peça para outra. Uma mais alegre, uma mais triste, uma mais densa, uma mais simples, né? Então, eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta trazendo bem para o coloquial. Quando eu relaciono a música Eye of the Tiger, né, com exercício físico, com o rock, é porque ela tem o quê que relaciona? É uma energia, porque a gente sente essa energia nela, né? O que é que faz, em termos de harmonia, essa característica nela, que faz com que ela case para aquele momento, para aquele personagem?
A harmonia, nesse caso específico, eu acho que a harmonia não é o elemento central, tá? Porque a gente tem questões como a instrumentação, o andamento, a própria métrica, né? Que são coisas que se relacionam mais fisicamente com o movimento, né? Impacto, a velocidade da caminhada ou da corrida, né? Então, a gente tem alguns outros parâmetros musicais que acho que são mais imediatamente perceptíveis nessa conexão. Mas a harmonia também contribui para ajudar a criar, por exemplo, ela não é uma música afirmativa, por exemplo. Ela é uma música que mostra, na verdade, por exemplo, superação de desafios, né? A harmonia ajuda a, por exemplo, citar modo maior ou menor, o tipo de progressões. Que sobe. Exatamente. Né? Para entrar o refrão, tem uma subida ali, como quem diz assim, ó, eu me lembro muito da cena de Stallone subindo uma escadaria, né? Porque é isso, ele tá subindo, parece que vai subindo, e quando ele chega lá em cima, também, né, embora tenha outras músicas que no filme estão nessa cena, né? Mas quem nunca fez um exercício? Sim, pensando alguma porque coisa aquilo ali é como se te ajudasse a entrar na vibe, né? Ineditados. Aquilo que tu falou no início, de entender de onde aquele aluno vem, qual que é a base que ele traz, né, o que ele... Aquela historicidade que vai impactar no ensino dele. E a pandemia tirou isso. Então, tu precisou dar um passo atrás e dizer, bom, eu tenho que dar um mínimo, né? Exatamente. E é isso que te fez mudar de ideia. Exatamente. E principalmente, assim, nos processos da disciplina, uma das coisas que eu cobro bastante é a avaliação dos exercícios. Então, eu sou bastante preciso no que eu vou considerar, por exemplo, isso vai descontar nota, isso vou considerar certo, isso vou considerar errado. Então, não dá para isso ficar meio mal explicado. Porque aí ou tinha que fazer a avaliação diferente, ou precisava ter um material que falasse, olha, aqui está escrito, se você tiver em dúvidas, como eu vou considerar as avaliações. Então, talvez esse material surgiu para complementar as coisas que talvez um aluno não tivesse tempo, pegasse, por exemplo, uma aula, e eu tive que fazer uma explicação mais concisa. Então, assim, o conteúdo avançado, que talvez eu não conseguisse trabalhar naquele momento, ele tinha um lugar onde ele poderia ver quase que literalmente como seriam as minhas aulas. Só literalmente que não é vídeo, mas o texto em grande medida reflete a minha explicação das aulas. Então eu diria que esse conteúdo que está aqui e a forma como ele está redigido é basicamente como eu ministro, idealmente, os 2 anos do curso de harmonia. Ou no nosso caso a gente faz 1 ano, mas a carga horária é de 120 horas no total. Tá? Então ele é basicamente a forma como eu trabalho didaticamente essa disciplina. Então dá para se dizer que o estudante que entra hoje, ele poderia ter nesse material um livro-texto da disciplina? Exatamente. Livro-texto oficial? Tanto é que, assim, eu acabo usando ele como um livro-texto, né? Eu já usava ele antes, que esse livro eu deixei ele pronto já em 2021. E aí eu fui passando por um processo de revisão, os alunos foram me indicando erros, dificuldades que eles não entendiam muito bem, um exercício, uma explicação, até ele ser realmente submetido para a editora, né? Para uma publicação. Mas a ideia é que ele fosse, aí em definitivo, uma vez que já estava pronto, um livro base para essa disciplina. Né? Tanto é que eu acho que ele pode ser útil aí como base ou complementar para vários outros cursos de música que existem pelo Brasil, que também tem todos harmonia. Às vezes não tem com esse nome, às vezes tem, por exemplo, sei lá, estruturação musical, fundamentos da teoria, mas o conteúdo de harmonia está lá em algum lugar. Né? E não deixa de ser uma grande meta-análise, né? Já que isso traz todo o teu arcabouço e anos de leitura e de casos, né, de situações de sala de aula que foram justamente feita essa curadoria por ti, dentro da tua expertise, para figurar, né, nesse material. Então, mesmo que existam livros de referência, que já são de outras épocas, às vezes são livros traduzidos, né? Eu acho importante a gente ter, principalmente até porque junta uma experiência que é de São Paulo, é daqui, quer dizer, né, já traz um pouco dessa brasilidade, né, no material. E feito aqui, né, pela nossa instituição, nós temos livros de referência que são utilizados mundo afora, né, e inclusive na parte de artes e letras. Então, que nos dá muito orgulho, né, que são livros que viajam, assim, a gente... O teu foi um dos exemplos que ele começou na forma de e-book, né? Isso. E, dada uma boa performance no formato e-book, ele foi produzido na forma impressa, né? Então, nós imaginamos que temos aí agora, já falando para os nossos ouvintes, temos volta às aulas aí em março, né?
que já fiquem de olho, porque nós estamos já colocando, né, já está no nosso site, a gente já está fazendo o fornecimento para as distribuidoras, então, em seguida, esperamos que esteja aí nas melhores livrarias e qualquer coisa no nosso site, na editora ufsm.com.br. Sim. Professor Arthur, nos diga aí mais um pouquinho sobre a sua experiência aqui em sala de aula e dentro dessa perspectiva, né, do seu livro, se alguém, digamos, que não é um acadêmico, né, mas se ele tiver um acesso ao livro, qual que seria esse nível de complexidade, ou pensando-se assim, um aluno de primeiro semestre, segundo semestre, como é que vamos dizer assim, a palatabilidade do texto? Normalmente, a disciplina de harmonia é uma disciplina de primeiro semestre, tá? Aqui, excepcionalmente, na UFSM, ela é de terceiro, mas normalmente ela é de primeiro semestre. Então, uma coisa que eu sempre enfrentei é que, mesmo que tenha a prova de conhecimentos específicos, né, o teste de habilidades, a pessoa, às vezes, chega sem alguns conteúdos básicos para poder lidar com a complexidade da disciplina, né? Então, tendo essa experiência prévia, uma das preocupações do livro foi fornecer conceitos básicos sobre música, harmonia, sistema tonal, e algumas coisas básicas sobre teoria, leitura de clave de sol e de fá, né? Quais são as notas musicais. Então, assim, eu passo esses conteúdos, mas muito rápido. Então, eu diria assim, alguém que não sabe o que é nota, não sabe o nome das notas, consegue ler, mas provavelmente vai ter bastante dificuldade. Quem já tiver um pouquinho desse conhecimento, já tocar algum instrumento, alguma coisinha, já teve algumas aulas, pode ter dificuldade, mas aí ele já consegue, tal como seria uma pessoa que já passou por um teste de habilidade, está iniciando um curso de música, ainda que com muitas lacunas de formação, mas consegue ali um passinho de cada vez, porque uma das preocupações que eu tive, duas, né, foi primeiro, um texto bastante direto e didático, evitando explanações, divagações, especulações teóricas, indo mais ou menos direto ao ponto. E só dando referências históricas, estilísticas, onde fosse muito essencial. Então, a ideia dele é que ele seja mais, digamos assim, direto ao ponto, e dando alguns apontamentos, se alguém quiser realmente, digamos assim, abrir as portas de cada um daqueles subtópicos para conhecer mais sobre música romântica, conhecer mais sobre jazz, conhecer mais sobre sistemas atonais, assim por diante. E a outra parte tem muitos livros que a gente tem que são muito ricos em termos de grande quantidade de exercícios. O problema é que isso cria uma certa repetitividade. E, frequentemente, as pessoas não fazem todos esses exercícios, né? Antigamente, quando não tinha TV, não tinha, tinha mais ou menos rádio, né? Pensando em década de 1920, 1930, depois chegando em 1950, a realidade de dedicação era muito diferente, de atenção que as pessoas tinham. Então, o que eu tentei fazer também, em vez de propor muitos exercícios, dar as instruções de quais são os guias para se fazer os exercícios, que eu sempre, por exemplo, em aula cobro muito. Metade do curso normalmente é fazer e corrigir exercícios, né? E aqui o que eu fiz foi algo mais pontual, de dar as instruções para os exercícios e montar sempre um exemplo. Em alguns assuntos que são mais problemáticos, dar exercícios que tenham erros comuns e fazer comentários sobre esses erros. Olha, tome cuidado com isso. Então, nesse sentido, ele é bastante didático, tá? Eu não diria que é fácil, mas eu acho que minha ideia foi que algum amador que tenha conhecimentos básicos sobre música consiga se virar tal como um ingressante de primeiro semestre em curso de música. Sim, porque existe uma condução, né, com Exatamente. relação bem gradual no conteúdo. Que seja possível ir evoluindo no tema. E eu imagino também dessa tua preocupação, já que durante a pandemia não se tinha o diálogo, a presencialidade, enfim, né, de ser objetivo mesmo, né, nessas explanações, para realmente não gerar ruído, porque, afinal de contas, se houvesse o ruído, dificilmente se teria a oportunidade de corrigir esse ruído. Exatamente. Né? Ele levaria a uma desistência, uma reprovação, né? E tendo os exercícios também de forma pontual. E nós conversávamos sobre a música ser essa linguagem que é dinâmica, né? E é muito necessário que se entenda que existe aquilo que é o que está, digamos assim, consolidado, né, academicamente, que entendo que é sobre isso que o livro Harmonia trata, né? Mas é muito importante saber o que está consolidado, né? É preciso saber o que construiu para poder desconstruir, né? Então,
às vezes pode acontecer de alguém não valorizar alguma coisa que está mais, enfim, consolidada mesmo, né? Que é como um conhecimento mais básico. Uhum. Né? Mas eu brinco com a expressão, a pessoa tem que ser humilde epistemologicamente. Assim, ela às vezes tem que dar um passo para trás, porque muitas pessoas já entram sabendo de algumas coisas, e até eu imagino que dentro da música isso aconteça com alguma frequência, porque a pessoa já entra sabendo alguma coisa, e às vezes tem vícios, tem modos de fazer que talvez não sejam os mais corretos para uma execução de um determinado exercício, de um determinado instrumento, mas a pessoa fez daquele jeito a vida inteira e ela acha que tá bom. Não é que em um dado momento ela não vai perceber que existem outras formas de fazer, mas às vezes ela não consegue, ela tem que desconstruir isso primeiro nela, né? Então, como é que é na tua vivência lidar com são, enfim, pessoas, né? E porque a harmonia é isso, é algo que está na base de uma composição, né? É um assunto bem complicado, porque eu gosto do paralelo da música como uma linguagem, porque isso ajuda a gente a entender alguns aspectos, né? Então, por exemplo, o livro chama, né, Harmonia é um tratado sobre a prática tonal, suas expansões e adaptações. Então, o que significa esse prática tonal? Vários teóricos, ou seja, acadêmicos, evitam usar esse termo, porque se eles tiverem que dar uma definição, eles acham que é tão problemático que é melhor vamos apagar o termo, né? Então, ele é um termo polêmico. Mas eu acho isso ótimo no teu material, porque tu não se esconde do termo, né? Não, exatamente. E no Brasil, isso é menos polêmico, mas nos Estados Unidos, basicamente é um termo inexistente, né? Alguns países da Europa, ele é usado com cuidado também. Porque acaba tendo esse problema, porque ele tenta englobar uma prática que pega aí 300, 400 anos, e se a gente ouvir composições, obras nesse período, elas podem ser bastante heterogêneas. Para falar assim, não é tudo igual, né? Então, isso é um dos problemas, né? Então, a gente tem nesse sistema tonal a ideia de que a gente tem um esqueleto comum, mas com uma capacidade de materialização sonora muito diferente entre música barroca, música romântica, músicas do jazz do início do século XX, trilhas de cinemas contemporâneos. Então, tudo isso meio que é jogado no mesmo saco e a gente chacoalha e fala, é tudo igual, né? Isso pressupõe que a gente deixe de lado os detalhes de cada um desses subgêneros e estilos. E isso é uma dificuldade que às vezes o aluno tem dificuldade, porque ele entende muitas minúcias, vamos supor, é alguém que está acostumado com chorinho. Então ele sabe os detalhes do chorinho, mas aí para explicar, olha, esses detalhes do chorinho não são tonais no sentido mais geral, porque eles não ocorrem no repertório X, Y, Z, é uma das dificuldades. A outra, que é mais complicada mesmo, é quando a gente tem algumas pessoas que são familiarizadas com alguns gêneros que já estão pondo um ou dois pés para fora do que a gente poderia determinar teoricamente como prática tonal. Isso inclui, por exemplo, como rock, várias práticas modais que tem em músicas regionais, que a gente tem em trilha de cinema, principalmente. Sim, porque né? cada estilo desse vai ter os seus momentos de tensão, os momentos de ápice, momentos que são os de repouso. Sim, e né? como isso é construído, né? Nas intencionalidades daquele estilo. Né? Exatamente. Isso sem não falar de músicas mais recentes, tanto música eletrônica quanto manifestações como funk, hip hop, rap, onde muitas vezes a harmonia, muitas vezes até é substituída por uma visão mais de timbre, manipulações de espectro sonoro, que são frequências. É um refrão que às vezes é até captado de outra música. Exatamente. Né? Então, entram outros fatores ali, onde os princípios básicos que eu falaria, olha, é necessário ter isso para ser música, já não obedecem mais. Obedece. Tem vários casos simbólicos na música experimental, mais de concerto mesmo, né? A gente cita, um dos mais problemáticos e provocativos é o do 433 do Cage, né? Que é uma música de silêncio. Então, como é que eu faço uma música de silêncio, né? E, na verdade, o mais paradoxal, na origem não é uma música de silêncio, é uma música de pausas, ela tem partitura. Só que você nota as pausas.
Então ela Mas tem ela tem compasso, notas, então. É que nota a gente não chama pausa de nota, então oficialmente não tem notas. Não, mas ela tem ela tem outras notação. notas. Ela tem notação. Ela não tem notas, então. Aí depois... Só tem espaços. Só que depois, uma outra fase, falou, quer saber, eu não preciso disso. Aí ela virou uma música de silêncio de fato. Ela mudou conceitualmente, sabe? Então, assim, só para mostrar como a gente tem dificuldades, e vários teóricos acadêmicos têm falado de uma mudança de concepção. Então, um dos problemas que eu tentei me preocupar é o seguinte, esse ensino tonal normalmente adota como referência para o ensino, porque ele é mais sedimentado, a prática até 1910, mais ou menos. Isso contando principalmente música de concerto e muita música popular, mas aquelas que você tem notação. Tem muitas músicas populares que são de tradição oral. Então, você não tem isso bem documentado do que, por exemplo, cada pessoa está tocando nota a nota. E sem ter isso, a gente não consegue fazer uma análise mais minuciosa, tá? Então, a gente pega muito sobre isso e avança só um pouquinho para frente em termos de potencialidades. Então, uma das preocupações que eu tive falar das expansões e adaptações é como é que eu posso levar esse conhecimento já solidificado para tentar minimamente entender, isso da perspectiva do aluno, não tanto do acadêmico, tá? Esses repertórios que já não obedecem mais estritamente às regras tonais. Então, ele já põe um pezinho para fora, ou realmente, às vezes, começam a avançar com os dois pés. Essas rupturas, né? Essas rupturas, né? Essas mudanças de paradigma. Então, o livro também tende a fornecer alguns pequenos caminhos apontando para isso. Isso inclui, por exemplo, harmonias mais complexas e como essas harmonias são lidadas no jazz, na bossa nova, no samba, que são linguagens, são gêneros que trabalham com uma linguagem harmônica muito complexa, acordes com extensões, nonas, etc. E que se você for olhar como elas são trabalhadas, elas não são trabalhadas com as mesmas regras da música de concerto europeia, que seria a referência da música tonal. A gente também tem muitas músicas populares, sei lá, Michael Jackson, por exemplo, para falar um caso que é considerado campeões de venda, né? E trilhas de cinemas marcantes, para falar do Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Que já trabalham com um discurso que frequentemente tem elementos, ou elas são totalmente modais. Se ela é modal, ela não é tonal. Então, quais são as diferenças dessa prática, que é extremamente difundida, para essa mais antiga? Então, é uma teorização que ainda está em processo de construção, do ponto de vista acadêmico, mas o livro tenta abrir algumas portas para que a pessoa possa levar. Porque uma das dificuldades que as pessoas, alunos principalmente, eles enfrentam é, eu tenho esse conteúdo, sei até aplicar naqueles repertórios que o professor me ensinou a aplicar, mas eu não consigo aplicar em outros, porque eu começo a enfrentar dificuldades que eu não sei como superar. Então, meu livro tenta dar alguns apontamentos para ajudar a preencher essa lacuna, que é uma lacuna que a gente encontra em muitos livros de harmonia tradicionais. É só para a gente, até para mim mesmo, né? Sem entrar em muitos detalhes, mas o tonal, eu entendo que é um estilo, tá com um estilo já pré-definido, mais ou menos. Mais ou menos, sim. É. Mas já tem talvez umas regras mais claras. Isso. E aí, quando vem o modal, o que é a parte mais importante desse modal que faz com que se diferencie da tonal? A gente tem algumas mudanças importantes na música do século XX, de modo geral, né? O século XX, e ele tem impacto no século XXI, é um século de muita experimentação, por conta de movimentos de vanguarda, por conta do surgimento de meios de comunicação de massa e do aumento vertiginoso do fluxo de informações. Então, antes, para uma nova obra se difundir globalmente, você levava, às vezes, décadas, né? E agora, somente com streaming, etc., às vezes no dia seguinte já virou viral, como eles chamam, né? E o globo inteiro conhece aquela música, e às vezes aquele gênero, aquele ritmo, etc. Então, o século XX foi um século de muita experimentação sobre essas novas possibilidades. E o que acabou acontecendo, e que isso tem razões estéticas anteriores, é que foi questionado os pilares do que se definia como música. Então, até o século XIX, música tonal e música são sinônimos. Existia uma música pré-tonal que ninguém usava esse termo, mas era considerada velha, sem graça. Ninguém mais quer saber sobre isso, só os historiadores. Ela não era mais feita de fato. Ela começa um resgate do século XIX e ela vai passar do século XX. Então, é um olhar para o novo. Esse novo pode ser tanto novo que nunca foi feito, quanto um novo que se perdeu no tempo. Ou um novo na Europa, principalmente, para o exótico, né? Então, a música africana, a música asiática, que era conhecida só de papel. Ninguém nunca tinha ouvido isso naquela localidade.
Então, o que acaba acontecendo é que começa a se ver que música tonal e música não são sinônimos. Então, tem outras formas de fazer música que não é tonal. Causa, às vezes, uma estranheza, mas é uma estranheza... É como se fosse, vou falar aqui, como se fosse uma música que ela é transdisciplinar. Exatamente. A gente não consegue botar ela na caixinha ou disso ou daquilo. Exatamente. Uhum. E aí, com isso, você começa a abrir espaço para novas manifestações, né? Só para citar alguns exemplos bem conhecidos, né? A gente tem o impressionismo com o Claude Debussy, que é um compositor muito estabelecido, e a música dele é um marco divisor na virada do século XIX para o começo do século XX. E, ao mesmo tempo que é um marco divisor, ela é bastante aceita. Então, sei lá, Clair de Lune, por exemplo, é uma obra que aparece como trilha de cinema várias vezes em cada década. Aparece em comerciais, é uma música que tem vários arranjos para diferentes formações. Para citar uma obra dele que é assim, se tocar em algum lugar, eu vou falar, já ouvi em algum momento. Não sabia que era música, achei que era trilha, vinheta, etc. Né? A gente tem a música eletrônica, né? Que é uma música que nasce pela exploração de meios eletrônicos, que vai usar sintetizadores. A própria guitarra é um instrumento... Se você tocar uma música clássica num sintetizador, ela já não é mais uma música clássica. Porque você já começa a mudar. Você até tem alguns autores que tocam Bach, por exemplo, isso na década de 70 já. Mas você já tem uma reformulação disso. E aí quando você pega esse novo instrumento e fala, tá, eu posso tocar essa música antiga, mas eu posso com ele fazer outras músicas... Tem aí funk o leque, com Bach no meio da música. Exato. Então o leque se abre, entende? E o outro exemplo que a gente tem, e que se insere um pouco nessa proposta, são essas obras, eu diria, poliestilísticas, que é o termo técnico que a gente usa. Que elas, às vezes, mesclam dentro delas outras músicas gravadas, ou pelo menos citações, se eu não tenho a gravação, estou tocando, né? E eu posso inserir dentro dela um compositor antigo, um compositor recente, e tudo isso vira uma salada, e essa salada cria o discurso musical, né? E essas músicas que estão mescladas, sobrepostas, entortadas, né, viram uma nova expressão. De um exemplo que a gente tem muito, que é uma peça do Charles Ives, que é um compositor norte-americano, não me lembro exatamente o nome da peça, mas ela retrata, assim, no comecinho do século XX, né, dos Estados Unidos, duas bandas caminhando ao longo das ruas, só cada uma tocando uma música. Isso é muito e legal. Aí chega um momento que as duas passam no mesmo lugar e vira aquela bagunça, né? E essa bagunça é a paisagem sonora que ele estava buscando retratar ali, né? E é uma harmonia. Que é uma efervescência de um tempo, também serve para metáfora de tanta coisa, né? Exatamente. Tá? Que legal. Professor Arthur, a gente está indo para os nossos minutinhos finais aqui. Eu queria te agradecer e principalmente convidar a fazer um chamado aí para o pessoal conhecer mais o teu livro, né? Se tu puder sintetizar em alguma frase, algum convite aí para o que a gente vai começar a fazer os movimentos de lançamento, né? De divulgação. Fica à vontade. Tá. Convido a todos a conhecer o livro, né? Ele está disponível ali para consulta no Google Books. Uma boa parte dele está ali para quem quiser conferir. É um texto, como eu falei, bastante didático, com algumas propostas de exercício e que avança alguns conteúdos para dentro dessa prática mais contemporânea. Então, quem tiver interesse sobre isso, seja um músico formado, um músico em formação, um músico amador, mas que tenha vontade para o conhecimento, é um livro que eu acho que foi pensado para trazer essa informação para você. Muito obrigada pela tua participação, essa conversa que nós poderíamos aí adentrar à tarde, né? Nós temos o nosso limite aqui, então você que nos acompanha aí do outro lado, muito obrigado por estar conosco aí em mais um ano. Nos siga nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria_ufsm, @ineditadospodcast. Consulte os nossos lançamentos, agora início de ano sempre tem muita novidade lá na nossa livraria e no nosso site da editora, www.editoraufsm.com.br. Um grande abraço e até semana que vem.